Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus, abençoe sua tarde e sua noite. Apesar de eu estar 4h30 já em meditação, amanhã passou a ser tarde. Mas vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por este dia. Agradecemos ao Senhor pela manhã que passamos na tua presença e agora, ó Deus, podemos gravar este vídeo, ó Deus, a palavra do Senhor para aqueles que assistem, para aqueles que ouvem, para aqueles que querem obedecer a tua voz e para aqueles que reconhecem que temos uma herança do Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus abençoe você e família. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 13, o versículo 12 e depois do 14 ao 18. Diz assim: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma, uma grande extensão que Ló exerceu e a Ló teve para ele. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e toda esta terra que vês, eu a dou. Na Bíblia hebraica diz assim: toda esta terra que vês, eu a dou a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendente será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a dou, ou eu a dei, está em hebraico, na Bíblia hebraica, eu dei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou ali um altar ao Senhor. Ou seja, ali ele edificou o terceiro altar ao Senhor. Percebemos a posição de Abraão, mas falamos também anteriormente que Abraão colocou em risco a promessa de Deus. Ele colocou em risco a promessa de Deus por quê? Porque ele dá o direito ao sobrinho de escolher a terra. E se ele tivesse escolhido a terra de Canaã, como seria? Mas Deus, no seu silêncio, como afirmamos, trabalhou favoravelmente aí, e não há dúvida de que Deus fez com que Ló então escolhesse as campinas do Jordão, ali perto de Sodoma e Gomorra, e não escolhesse a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência para sempre. Percebemos que entre o capítulo 12, 7, até ao capítulo 13, aí, percebemos uma diferença muito grande. Deus lá estava prometendo. Era o segundo altar que Abraão tinha feito ao Senhor. Deus prometendo, Deus aparecendo a ele e prometendo dar a terra. Agora, no terceiro altar que Abraão faz, Deus deu a terra. Deus confirma aquilo que havia prometido. E enquanto Ló vai lá ter o seu sucesso na nova terra que escolheu, lá estava Abraão, ou Abrão ainda, com o nome antigo dele, adorando a Deus, e Deus aprovando as suas atitudes, aprovando os seus passos, e confirmando a sua bênção. Mas quando Ló foi, talvez Abrão estava triste dentro dele, porque era o sobrinho amado dele. Era a vida de Abrão, era Sara e Ló. Sara e Ló. Eu até acredito que Abraão pensava que Ló seria o herdeiro de Deus. Nós também temos essa facilidade, às vezes, em duvidar um pouquinho, em deixar que a nossa imaginação vá para outros lados e fuja da imaginação que Deus quer para nós, para as nossas vidas, E Deus então pega Abraão na sua tristeza ali, talvez cabisbaixo, sentado talvez ali, prostrado, e Deus diz a ele: ei, levanta os teus olhos.
Olhe onde você puder ver. Essa é a primeira ordem de Deus. Levanta os olhos e olhe. E a segunda ordem, depois que os olhos de Abraão viram, Deus chamou a atenção para Abraão: ei, desligue do teu sobrinho, desligue desse sofrimento que você está nele, levanta os olhos, porque você tem muito o que fazer nesta vida ainda. Eu te chamei, eu te quero usar. Por isso que o título da mensagem de hoje é: não divida o que Deus te deu. Tem muita gente precisando desta palavra. Não divida o que Deus te deu. E ali então Abraão correu um risco sério de dar tudo que Deus deu a ele, ou dividir o que Deus deu a ele com seu sobrinho, por amor. Às vezes você pensa: eu sou uma pessoa boa de coração. Não pense que ter bom coração também pode ser comparado à tolice. Né? A bondade excessiva daquilo que Deus te deu, você começar a distribuir a outros, pensando que Deus está nisso, e Deus não está nisso. Muitas pessoas aparecerão por aí, como tem aparecido, pedindo aquilo, ou exigindo aquilo que é teu, usando até versos bíblicos. Mas o título é: não divida o que Deus te deu. O que Deus deu para você é para você. O que Deus quer para você é para você. Ore a Deus pelos outros, ajude os outros, mas as bênçãos que Deus te deu, não divida. Ensina os outros a andarem na presença do Senhor, a buscarem o Senhor. Dê a eles exemplo de vida, mas muito cuidado com aquilo que Deus te deu. Tenha um cuidado primordial com aquilo que Deus te deu. Coloque em primeiro lugar aquilo que Deus te deu e cuida do que Deus te deu. Não se deixe levar por conversas, né? Ou por amor excessivo. Aquilo que você não deve botar amor excessivo. Né? Então, ali estava Abraão triste, e Deus fala com ele: levanta os teus olhos. Essa foi a primeira ordem. A segunda ordem: você não vai ficar onde está. Então, onde Abraão fez, né, abriu mão para que Ló escolhesse, ali Deus diz: você vai sair daí agora. Você vai andar na terra que eu te dou, e você vai percorrer ela, e os teus pés vai caminhar de um lado a outro, e em todo o comprimento dela, e você vai ver, Abraão, que eu sou contigo, eu estou nisso, a minha promessa eu cuido, eu falo com você. E então Abraão obedeceu e levantou suas tendas. Ló foi para lá procurar o seu sucesso, procurar o seu crescimento, lá onde ele escolheu, nas campinas do Jordão, até na cidade de Sodoma, uma terra muito grande. Abraão tinha dividido a metade do que ele recebeu no Egito com o seu sobrinho Ló, que não tinha problema, ele recebeu, foi do Egito, foi presente que ele recebeu. Então ele distribuiu, mas ele correu o risco de dividir aquilo que Deus deu a ele e a sua descendência. Né? Porque Abraão achava que Ló era seu descendente. Mas Deus então começa a fazer Abraão andar, e ele vai para os carvalhais de Manre. O que eram os carvalhais de Manre? Manre era um homem poderoso que tinha ali, muito proprietário, muito forte. E quando Abraão chega ali, esse Manre faz acordo, ele e Escol, um outro lá, 3, né? Faz um acordo com Abraão. Esse Manre era o mais forte deles. Fazendo acordo com Abraão, se torna amigo de Abraão. E ali, Abraão fica então, né, junto a Hebrom. Hebrom é a cidade, né, que Davi começou o seu reinado mais tarde, e reinou ali por 7 anos e meio. Foi o primeiro, né, entusiasmo de Davi em ser rei, foi neste Hebrom. Então, glória a Deus por isso. Ali está Abraão, né, servindo ao Senhor ali, falando com o Senhor, e Deus então confirma quando Abraão faz o terceiro altar. Ele levanta a Deus ali nos carvalhais de Manre, e levanta um altar ali em gratidão a Deus. Mas observe você, eu vou te orientar a isso. Esses altares que Abraão edificava não tinha sacrifício de animais.
né? Era um altar como uma marca, como Deus tinha marcado a vida dele, como Deus tinha falado com ele, como Deus estava nos negócios dele, como Deus tinha a direção da vida dele, e ele acreditava passo a passo na promessa do Senhor. E ali Deus confirma, Deus dá amigos a ele, e ali estava Abraão feliz em Hebrom. O que nós aprendemos disso, amados irmãos? Nós aprendemos o seguinte, que a bênção que Deus prometeu, ele irá cumprir, mas que devemos agir com sabedoria diante de Deus. Nós não devemos ficar ouvindo a uns e a outros. Abraão, então, ao expor a bênção que o Senhor Deus deu a ele, ao sobrinho, e deixar o sobrinho decidir, ele correu risco. Você também não pode deixar este risco vir até você de pegar a tua bênção e dizer a outros, olha, o que é meu é teu, venha desfrutar do que é meu, Deus me deu. Deus tem zelo daquilo que ele te dá. Deus cumpre a promessa dele, mas ele quer obediência da tua parte. Ele quer que você seja abençoado. Ele cuida dos outros. Ele cuidou de Ló lá. Ló não perdeu a sua fé para onde foi, mas Deus tem compromisso com você e Deus quer abençoar você. Deus quer engrandecer você. Deus quer ter um relacionamento com você. Você olha que nós dissemos que antes Deus falou com Abraão, lá em Harã. Depois Deus apareceu a Abraão. Aí Abraão faz o segundo altar e Deus fala com ele. E no terceiro altar também diz a Bíblia que Deus apareceu a Abraão e fala com Abraão novamente dizendo, e você vai poder andar na palavra de Deus e aprender como é que Deus cuida de você. Mas que você tem que receber isso de Deus. Cuide daquilo que Deus te prometeu e que Deus está cumprindo. Não abra mão do teu relacionamento com Deus e nem da unção que Deus te deu. Não divida isso com ninguém. O que Deus deu para você é teu. Então não divida o que Deus te deu. Você pode abençoar outras vidas com a sua oração, com seu ensinamento, com sua vida com Deus, mas todo o teu cuidado diante de Deus é prioridade. Todo o seu cuidado com o relacionamento que você tem com Deus é prioridade. Por isso que Josué diz, vocês podem escolher os caminhos que vocês quiserem, pode escolher a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que guardar aquilo que Deus te deu, que é a tua casa, a tua família, os teus bens em mão segura e dizer, isso foi Deus quem deu e eu vou servi-lo, não servir a outros, ficar dando para os outros aquilo que Deus te deu, né? Motiva-os a conquistar também diante de Deus, mas você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Graças a Deus por isso, porque esses cavalhais de Manre aí também, né? Tem muita história, né, para nos contar, tem muita história para nos dizer, tem muita história para nos falar. Ali foi bênção, muita bênção para Abraão. É dali que ele sai fortificado, e você vai ver mais tarde, para guerrear contra reis que se levantaram e tomaram seu sobrinho mais tarde. Então, nesse cavalhar de Manre, Abraão cresceu no Senhor. Abraão desenvolveu no Senhor. E o relacionamento com Deus em Hebrom, ali na região de Hebrom, foi magnífico para Abraão e o seu Deus. Então você, toda vez que Deus te abençoar, levanta um pilar, levanta um altar, coloque uma marca dizendo, aqui Deus me deu, aqui Deus me falou, aqui Deus me honrou, e eu vou levantar este altar para não me esquecer o quanto Deus tem sido grande na minha vida. Ele quer abençoar você, ele quer te fazer de você poderoso, né? Ele quer fazer de você grande, mas você precisa se curvar a Deus, caminhar com Deus e aguentar firmemente nas suas mãos as promessas que Deus te deu nas suas mãos, na sua mente,
Guarde isso. Deus prometeu, Ele irá cumprir. Que Ele abençoe você e família no nome de Jesus. Desde 8h50 da manhã até agora, orando e buscando a Deus, ainda nos meus pijamas, servindo a Deus. Um grande abraço meu. Deus te abençoe em nome de Jesus.